Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor abençoe sua vida, abençoe sua casa. Seja bem-vindo a mais uma Quinta da Graça, momento de reflexão, de meditação da Palavra de Deus e de oração, de intercessão uns pelos outros. Para esta quinta, eu separei um tema muito importante, que é um tema bíblico recorrente nas Sagradas Escrituras e que às vezes a gente esquece um pouco ele, que é a questão da culpa, mas não só a culpa, é o que vem junto com a culpa, que é a graça de Deus, é uma graça perdoadora. Para a gente poder fazer essa meditação, eu quero ler com você um texto de Efésios 4:32, onde Paulo diz àquela igreja o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Paulo, nesse texto, já resume tudo o que a gente pretende discutir aqui, né? Pensar, meditar aqui na nossa Quinta da Graça. Vamos fazer uma oração juntos para que a gente possa receber do Espírito a instrução, a edificação e ele nos conduza nessa reflexão, tá bom? Pai amado e querido, obrigado, Pai, pela oportunidade, Senhor, de refletirmos na Tua Palavra. Obrigado pela semana que tivemos até agora, uma semana de lutas, mas de muitas vitórias. Uma semana que Tu nos assistiu em todas as situações, provendo, nos sustentando e nos guardando de todo mal. Muito obrigado, Pai. E agora, nessa Quinta da Graça, que vamos meditar sobre a graça que libera perdão, nós queremos pedir que o Espírito Santo nos ajude a compreender essas verdades e podermos assim sermos edificados e quem sabe, ó Deus, até ser curados pelo entendimento do Teu perdão que Tu concede a cada um de nós e da nossa responsabilidade que temos também de perdoar uns aos outros. Pedimos o Teu auxílio do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja bem-vindo, você que já chegou aqui na Quinta da Graça, que Deus esteja abençoando a sua vida, que seja um momento edificante. Você que está assistindo só depois, da mesma forma, bem-vindo. Esperamos que Deus abençoe você. Então, como eu coloquei logo antes da oração, né, vamos tratar um pouquinho sobre a questão da culpa. A Bíblia fala muito sobre a questão da culpa, mas fala principalmente do perdão de Deus, né? Então, a gente precisa compreender bem esse tema tão importante, porque perdão, ele é o maior remédio, o melhor remédio, um remédio espiritual para um problema que o ser humano sofre, que é a culpa. E que a culpa, em muitos casos, gera inclusive enfermidades, né? Alguns psicólogos chegam a dizer que o sentimento de culpa ele ativa neurose nas pessoas. E essas neuroses, às vezes, elas são aumentadas no ser humano, principalmente em alguns meios, como familiar. Dentro da família, às vezes, a atitude de pessoas, membros da família, aumenta o sentimento de culpa de uma outra pessoa da família, né? E a religião também tende a usar bastante o sentimento de culpa, às vezes de forma errada, né? Para manipular as pessoas mesmo, né? Então, a culpa, ela não sendo tratada, ela não recebendo o remédio que é o perdão, ela pode ocasionar muitas doenças, muitas enfermidades da alma e chega até alguns pontos a serem físicas também. A ciência está aí para provar, né, que a nossa mente está muito ligada ao corpo, o nosso coração está muito ligado a todo o nosso ser. Aquilo que é chamado de doenças psicossomáticas, né, doenças que são geradas e originadas nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, né? Então, o sentimento de culpa é um problema grave que precisa, né, ser tratado. E a Bíblia traz o remédio para o sentimento de culpa, que é a graça de Deus, né? Essa graça maravilhosa de Deus. E louvado seja Deus que Ele concede esse remédio, porque nós vivemos um mundo de críticas mútuas, né? As pessoas estão sempre criticando umas às outras, sempre cobrando demais umas às outras, impondo demais as coisas uns aos outros. Existe desprezo social muito grande hoje, porque as pessoas não são todas iguais.
essa diversidade que nós temos de pessoas hoje em dia não é aceito e as pessoas ficam impondo, não é, socialmente o que os outros devem ser, e isso, né, quando não corresponde, gera desprezo social. Também nós vivemos uma sociedade hoje onde as pessoas têm, cada vez são mais complexas, né? Então acaba que ela tem muito sentimento de inferioridade, tem sentimento de remorsos, consciência pesada, vergonha, constrangimento, inquietação. As pessoas elas vivem hoje muito confusas, muitas pessoas são tímidas, né? E então todos esses sentimentos faz com que a gente não se sinta bem na sociedade em que a gente vive. E ao não se sentir bem na sociedade que a gente vive, a gente sofre o sentimento de culpa, né? O Freud, num livro muito importante dele, que é O Mal-Estar da Civilização, ele fala das pulsões e das nossas intenções que nós temos de praticar certas coisas no mundo, que a gente sabe que isso não é socialmente bem aceita. E isso gera um mal-estar. E esse mal-estar nós chamamos de culpa também, né? E é esse sentimento que cresce cada vez mais na humanidade. Às vezes a sociedade mesmo oferece remédios para o sentimento de culpa que não vai muito na linha da palavra de Deus e que de fato não resolve o problema. Por quê? Porque a sociedade e essas desconstruções, nós vivemos hoje, né? A ideia das desconstruções de ideias, desconstruções de teorias, desconstruções de verdades. É o famoso desconstrucionismo, né? Está se desconstruindo tudo hoje em dia, né? Desconstruir narrativas e tudo mais. Então, nessa ideia de desconstrução, uma das coisas que tentam fazer, né, para resolver o problema de culpa é as pessoas pensarem, de certa forma, de que certas coisas elas não são erradas. Então, cria-se uma política, cria-se um discurso tentando eximir o ser humano, né, de coisas que ele faz e que poderiam, né, ser erradas. E diz, não, isso não é errado. Se aceite como você é. E viva a si mesmo, não sei o que, todas essas coisas, sabe? Então, faz com que as pessoas, né, elas estão aprendendo a viver de todo jeito que quer, sem o sentimento de culpa, e que os outros é que aceitem. Só que a gente sabe que a sociedade, de fato, a realidade das coisas não é assim. A gente sabe que existe o certo, a gente sabe que existe o errado. E a palavra de Deus chega até a dizer isso. Ai daqueles que consideram o certo por errado e põem o errado por certo. Ai dessas pessoas. Quando isso acontece, isso gera um caos no mundo. E a coisa que menos nós queremos é caos no mundo. E principalmente no nosso mundo interior. Então a gente precisa, sim, aprender na palavra de Deus o que é certo e o que é errado. E uma vez que aprendemos na palavra de Deus o que Deus quer de nós, porque a palavra de Deus é muito clara em dizer o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E aí é interessante, porque aquilo que agrada a Deus nas Sagradas Escrituras tem muito a ver com as relações entre os seres humanos. Aquilo que desagrada a Deus, segundo as Escrituras, tem muito a ver com o que nós fazemos de errado como seres humanos uns para com os outros. Olha só que coisa interessante. A gente não só peca contra Deus quando desobedece um princípio da lei, né? Na verdade, a gente desagrada a Deus quando a gente também age errado para com o próximo. Então, existe essa questão das duas motivações ou originalidades que geram o sentimento de culpa. Uma é aquela que a gente faz alguma coisa errado contra Deus, que vai contra o princípio da palavra do Senhor, que vai contra a santidade de Deus, que a gente fere a santidade de Deus. Por exemplo, Paulo ele vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Ele diz lá em Coríntios que quando a gente usa o nosso corpo, que é templo do Espírito, e se deita com uma meretriz, a gente contamina o templo do Espírito Santo. E isso entristece o Espírito Santo, isso entristece a Deus. E aí tem outros pecados, outras práticas que são práticas e erros, pecados, que é diretamente contra Deus mesmo. Só que na Sagrada Escritura, a maioria das coisas que a gente pode fazer de errado é contra os seres humanos, que também desagrada a Deus.
E se então existem esses dois tipos de pecados, pecados contra Deus e pecado contra seres humanos, o remédio é o mesmo. O remédio é o mesmo. Qual é o remédio? Arrependimento e confissão para que haja reconciliação. Quando desobedecemos uma lei, né, um princípio bíblico, eu vou colocar lei aqui, mas não pense de forma judaica, né, daquelas leis cerimoniais, aquelas coisas todas, não. Pense nas leis éticas, nas leis de santidade, né? Quando a gente desobedece uma dessas leis de santidade de Deus, que fere, né, a santidade de Deus, que fere o corpo e o templo do Espírito Santo, nós temos que nos arrepender, confessar diante de Deus, e esse confessar em arrependimento diante de Deus, a gente alcança o perdão e, consequentemente, a reconciliação com o Senhor. O remédio é esse. Quando a gente erra contra o nosso irmão, contra a nossa irmã, contra o cônjuge, contra pai, contra filhos, né, contra qualquer outra pessoa do nosso convívio, quando a gente erra com essas pessoas, o remédio também é o mesmo. Arrependimento, a gente tem que se arrepender, tem que confessar diante dessa pessoa que errou, né? E confessar diante dessa pessoa que errou é reconhecer. Reconhecer diante dela que falhou com ela. Reconhecer que as suas intenções não foi a das melhores para com ela. Reconhecer que apesar de que talvez a gente achasse que não, mas a gente feriu as emoções delas. Porque às vezes a gente faz coisas, às vezes não é nem por mau gosto ou por intencionalmente querer ferir mesmo. A gente faz certas coisas por falta de sabedoria da nossa parte. Mas isso fere às vezes o coração da outra pessoa. E a gente tem a tendência de ferir principalmente aquelas pessoas que mais nos amam. Aquelas pessoas que são mais próximas, né? Porque são as pessoas que mais consideram as nossas atitudes e as nossas falas. Então essas pessoas que são mais próximas, quando a gente falha com elas, é como se fosse uma facada no coração dessas pessoas. E ainda que você não tenha a intenção de realmente ter machucado ela, mas você deve considerar, reconhecer que falhou com ela, né? Porque aí a régua não é a sua, a régua é a do outro. E Paulo ele nos recomenda sempre usar a régua do outro, né? No sentido de tentar entender como o outro pensa, como o outro sente, para que assim a gente haja com essa pessoa na régua dela para não falhar com ela. Paulo dizia, eu fiz de tudo para com todo, para todos os meios, né, ganhar alguns. Essa ideia de Paulo é no sentido de realmente cair na graça da pessoa e agir de uma certa forma que, né, não fira a outra pessoa. Então, reconhecer que falhou com outra pessoa é muito importante. E aí tem um outro detalhe, né? Quando a pessoa falha com você e quando ela não tem coragem de vir, né, reconhecer, pedir perdão e todas essas coisas, a recomendação de Jesus é que nós tomemos a iniciativa, que nós sejamos proativos, que nós nos chegamos a essa pessoa e que nós venhamos a pedir perdão a outra pessoa, ainda que ela que tenha falhado conosco. Olha só que interessante. É por isso que ser cristão é difícil, né? Porque ser cristão, né? E aí eu fico às vezes pensativo porque no passado, no início da minha fé cristã, que eu pertencia a uma outra igreja, a visão de pecado lá e da vida cristã era totalmente, né, muito rígida. Então eles diziam, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Era a igreja das regras do nada pode, tudo é proibido, né? E aí, lendo as Escrituras e aprendendo as Escrituras, eu vejo que a dificuldade de ser cristão não é deixar de fazer certas coisas. A dificuldade de ser cristão é fazer certas coisas, como amar inimigos, como orar por quem nos persegue, como ir ao encontro do que falhou conosco e nós liberar o perdão para essa pessoa. Então a dificuldade de ser cristão está aí. É a gente fazer certas coisas que a gente não gosta de fazer, porque a gente é egoísta, porque a gente é orgulhoso, porque a gente é prepotente. Então ser cristão é difícil nisso. Mas é aí que está a cura também. Quando o cristão age dessa forma, de reconhecer que falhou com alguém, de pedir perdão para essa pessoa e de buscar reconciliação com aquele que falhou com a gente e que a gente libera perdão para essa pessoa, a gente é curado.
Sai de nós aquilo que fazia mal, sai de nós o peso, sai de nós o sentimento que corrói o nosso interior. Lembra que eu falei no começo? Que o sentimento de culpa pode ser causa de sofrimentos e enfermidades. Quando a gente libera perdão ou quando a gente pede perdão, a gente se livra, é um remédio que reduz ou até extermina o sentimento que estava nos correndo por dentro. E esse sentimento que corre por dentro, às vezes, não é só de culpa, né? A Bíblia fala também das raízes de amargura. Amargura, rancor, ódio contra as pessoas, também são sentimentos corrosivos, também são sentimentos tóxicos, que geram em nosso interior química que causa doenças e enfermidades físicas. Então, quando a gente libera tudo isso, a gente alcança, né, essa liberdade, a gente encontra a cura, a gente encontra o alívio, encontra a paz, né? Então, de fato, a graça de Deus que veio para nos perdoar os pecados, como o nosso texto aqui fala, né? Porque a recomendação de Paulo é o seguinte: assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus perdoando cada um de nós em Cristo Jesus de todos os pecados que nós cometemos. Não foi do pecado facinho, do pecado, né, menos problemático. Não, ele foi de todos os pecados, ele nos perdoou. E a gente age com graça uns com os outros quando a gente também perdoa os outros mutuamente. Por isso que nisso nosso texto fala: sejam bondosos e compassivos. Bondade e compassividade tem a ver com a graça, tem a ver com ser gracioso para com os outros, assim como Deus é bondoso e compassivo para conosco, não é? E aí a gente perdoa os outros, libera para os outros, inclusive cura também. Os outros estão sendo curados também quando a gente libera perdão para essas pessoas, ou quando a gente pede perdão delas e se reconcilia. A gente desfaz as inimizades, desfaz o rancor, desfaz as mágoas, desfaz todos os sentimentos que são ruins. Então é muito importante que nós venhamos a liberar perdão, e seja qual for a situação. Seja qual for a situação. Quando pegaram a mulher em flagrante adultério, levaram até Jesus, disseram para Jesus o seguinte: olha, na lei de Moisés diz que a gente pode apedrejar quando pegar alguém em flagrante adultério, né? É pena, né? Sem precisar nem de julgamento. E aí pergunta de Jesus: e tu, o que tu dizes sobre isso? Aí Jesus se sai com aquela sabedoria que ele tinha e diz o seguinte: se vocês também não têm pecado nenhum, né, podem atirar a pedra. Aquele que não tem pecado seja o primeiro, inclusive, a atirar a pedra. Como todos eles reconheceram que eram pecadores, né, eles foram embora. É interessante que a passagem, ela não fala de que essas pessoas liberaram perdão para a mulher. Não, eles não liberaram perdão para elas. Eles continuaram doentes e queriam deixar ela doente, queriam deixar ela com um sentimento de culpa também. Mas aí, quando Jesus se vira para ela, diz assim: cadê aqueles teus acusadores? Aí ela disse: não sobrou nenhum, Senhor. Aí Jesus diz: vai e não peques mais. Jesus libera o perdão que os outros não liberaram. Que a gente não seja como essas pessoas julgadoras, boa de julgar os outros, né, mas que não libera perdão. Que nós sejamos como Jesus, que não julgou e liberou perdão para a cura daquela mulher, para a transformação de vida dela. Se Jesus não tivesse feito aquilo, possivelmente aquela mulher não teria nem a sua vida transformada. Eu sou da crença que aquela mulher, a partir daquele momento em diante, totalmente transformada, e nunca mais voltou ao adultério. Eu tenho essa fé. Porque não tem quem encontre o perdão transformador de Jesus Cristo, não tem quem tenha esse encontro com Jesus e não saia transformado. Ainda mais quando ele libera a sua graça sobre essa pessoa. Eu acredito totalmente de que essa mulher saiu. E ela saiu, né, transformada e numa leveza. Tem uma passagem de Jesus que é muito interessante, que Jesus diz assim, né, que muito ama quem muito é perdoado. E muito ama também quem perdoa os outros, né? Vou ler para você Lucas 7,47, diz o seguinte, ó: portanto eu lhe digo,
Os muitos pecados dela, que estava se referindo a uma mulher, né, lhe foram perdoados porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus traz essa ideia de que quem recebe o perdão, né, ela se sente amada. E quem libera perdão também está amando. É uma atitude de amor perdoar a pessoa, né? E isso é uma via de mão dupla, porque a gente transforma o sentimento de culpa em amor, né? E de mão dupla porque é de Deus conosco e de nós para com Ele de volta. Porque quando Ele nos perdoa, a gente ama Ele. Quando a gente perdoa alguém, a pessoa nos ama. Quando alguém nos perdoa, a gente ama ela, não é? Então a gente transforma o sentimento de culpa em amor. E transformando o sentimento de culpa em amor, a gente faz com que as relações sejam melhores, que os convívios sejam melhores, que a vida seja mais feliz, inclusive, porque a felicidade está totalmente ligada ao amor, né? C.S. Lewis dizia o seguinte: todos dizem que o perdão é um ideal belíssimo, até que algo deva ser perdoado. C.S. Lewis reconhece que perdoar nem sempre é fácil, mas é algo belíssimo. E é uma atitude de amor, é uma atitude de graça, que Deus já fez para conosco. Por nos amar e por agir gracioso, Ele perdoou cada um de nós. E nós podemos fazer o mesmo de uns para com os outros e fazer com que assim a gente viva essa beleza de manifestar graça para os outros através de perdão ou de pedir perdão para as pessoas, né? Nós somos falhos, queridos. Todos nós somos falhos. Os outros falham conosco e nós falhamos com algumas pessoas também. E nesse reconhecimento dessa falibilidade que nós temos uns para com os outros, é que nos deve fazer humildes para não ficar guardando rancor, ódio, né, mágoa de ninguém, e muito menos guardando o perdão que deveria liberar as pessoas, ou de pedir perdão das pessoas, né? Deus, ele mostra para nós o quão livre Ele é, o quão santo Ele é, quando Ele libera perdão para cada um de nós. E Ele quer que os seus filhos assim também vivam. Então, essa palavra de Paulo, né, aos Efésios, seja uma palavra que penetre no nosso coração e a gente tenha essas atitudes. Que atitudes? Ser bondosos e compassivos para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês ou nos perdoou em Cristo Jesus. Que nós liberemos perdão uns para os outros e que o próprio Espírito de Deus nos ajude a trabalhar o arrependimento quando a gente falha com Deus e com os outros e a trabalhar também o nosso sentimento para liberar perdão quando os outros falham conosco. Amém? Eu quero orar pela sua vida para que Deus esteja abençoando essa vida, te perdoando dos seus pecados, porque a gente sempre está falhando, né? E que você principalmente também tenha a mesma atitude de filho de Deus, perdoando outras pessoas. Vamos orar? Pai amado e querido, te louvo e te agradeço, ó Deus, por essa palavra maravilhosa de Paulo, a qual nos recomenda a ser bondosos e a ser compassivos. Bondade e compaixão, Senhor, que faz com que a gente possa, de uns para com os outros, perdoar os erros e as falhas que cometem conosco e que a gente comete também com alguém. Pai Santo, assim como tu nos perdoou em Cristo, nos ajuda, Senhor, a ser ministros da reconciliação, a buscar a reconciliação uns com os outros e das pessoas para contigo também. Que a gente se esvazie do nosso orgulho, se esvazie da nossa soberba, da nossa prepotência, da nossa vergonha, da nossa vaidade, quando a gente precisa pedir perdão de alguém. E que a gente tenha sentimentos, sentimento igual de Cristo, próprio do Espírito Santo, de humildade, de uns para com os outros, de reconhecer que a gente falha com os outros e que ferimos os outros e os outros para até serem curados, precisam do nosso perdão ou do nosso pedido de perdão. Nos ajuda, Pai,
para que o sentimento de culpa, Senhor, que em muitos casos é genuíno, eles recebam o remédio do perdão que vem por intermédio do arrependimento e confissão e reconciliação. Nos ajuda nisso, ó Pai. E que essas atitudes de perdão, Senhor, e de cura nos abençoe para que vivamos vida feliz, prosperando em todas as coisas, sendo curado de todas as enfermidades e tendo vitória sobre todas as tribulações. Eu peço a Tua bênção, Senhor, pelos meus irmãos que me ouvem, que a casa deles, a vida deles, as famílias deles sejam ricamente abençoadas por Ti, ó Pai. E que a luta que eles passam sejam por Ti, Senhor, vencidas. Que os sonhos dos meus irmãos e irmãs sejam concretizados. Que as enfermidades, ó Deus, recebam o Teu toque curador. E que cada um deles possa ter o testemunho de serem mais do que vencedores por Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, cada um. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço, meu Deus e Pai. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão e minha irmã. Até a quinta-feira que vem, com mais um Quinta da Graça. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós.